Olá, querido amigo, continuamos aqui a nossa jornada de 40 dias cuidando da sexualidade masculina e eu espero que o primeiro dia da nossa jornada tenha sido muito proveitoso para você e que de fato você consiga aceitar fazer parte desses 40 dias. Caso você ainda não tenha acompanhado o conteúdo lá do primeiro dia, vou convidar você a voltar, encontrar o conteúdo e iniciar a jornada a partir dele. Porque a cada dia nós temos um tema novo, que é indispensável. E ao final da jornada, com a graça e com a misericórdia de Deus, nós teremos alcançado muitas vitórias, vícios abandonados, homens ajustados e cada dia mais bem preparados e aptos para a edificação de uma sociedade que carece cada vez mais de um despertamento. Não venha sozinho. Compartilhe esse conhecimento com alguém. Algum amigo, um colega, talvez até um parente seu. Para nós vai ser uma alegria imensa compartilhar essa jornada que faz a diferença na vida de tantas pessoas. A jornada da sexualidade saudável dentro do casamento é um caminho de profunda conexão e também de celebração do amor. Amor que une o casal. Honrar a Deus com o nosso corpo na intimidade transcende a mera satisfação física. É um ato de adoração e de reconhecimento de que a beleza e o propósito do corpo encontram de fato a sua utilidade, como Deus criou desde o início. As Escrituras vão nos guiar a compreender conforme Deus tinha deixado, lá em Gênesis 1, versículo 28, onde Deus abençoou o casal, ordenando que eles cresçam, se multipliquem e encham a terra. Um chamado implicitamente relacionado à união física, à alegria da intimidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, ilumina a mutuabilidade essencial na relação íntima. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. Essa verdade, ela nos convida a uma entrega completa, onde o nosso corpo pertence ao outro, em um laço de amor e de compromisso exclusivo. A beleza dessa união, ela reside na singularidade de cada corpo, que foi criado por Deus com um propósito específico para o seu relacionamento. A palavra de Deus também nos adverte sobre a importância de você manter a sua pureza e a santidade no contexto do matrimônio. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz: entre todos o matrimônio seja honrado, bem como o seu leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse versículo ressalta a honra do casamento e a pureza que deve caracterizar a intimidade conjugal. Um espaço sagrado reservado para o deleite mútuo e também a expressão do amor entre o marido e a mulher. Para aqueles que ainda não trilharam esse caminho do matrimônio, 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículo 3 a 5, oferece uma direção clara. Ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir bem o seu próprio corpo em santidade e honra. Honrar a Deus com o seu próprio corpo é um princípio fundamental que se estende em todas as fases da vida, preparando o seu coração e também a sua mente para um futuro relacionamento que glorifica a Deus em sua totalidade. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele nos lembra de uma verdade que é fundamental. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por alto preço? Glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Essa compreensão de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele habita em nós, eleva a intimidade sexual. Eleva a um nível de reverência e respeito ainda muito maior
a forma como nós apreciamos e desfrutamos do corpo da nossa companheira, ele deve refletir essa santidade que foi criada por Deus desde o início. Foi parte intencional da criação de Deus, para fortalecer a união e para expressar o amor dentro dos relacionamentos. A perspectiva da terapia cristã, ela também nos oferece valiosos insights. Por exemplo, o Gary Thomas, lá na sua obra Sacred Marriage, ele nos convida a enxergar o casamento sobre uma ótica divina, onde o propósito principal é nos aproximar de Deus. Em relação à intimidade física, ele nos lembra da importância de valorizar a beleza única do corpo da nossa parceira. E ele diz assim: se você realmente acredita que a sua parceira foi escolhida por Deus para você, então você precisa ver a beleza que Deus vê nela, apreciar a maravilha da criação divina que é a sua parceira. Essa perspectiva desafia ir além dos padrões superficiais. Esses padrões que são colocados pela sociedade e na cultura moderna, frequentemente objetificando as pessoas e desvalorizando a beleza natural, para construir imagens irreais e que são manipuladas. A modernidade, com a sua cultura, essa objetificação sexual que acontece, muitas vezes tenta nos desviar da beleza genuína e da profundidade da intimidade real. Ele cria objetos sexuais que buscam substituir as relações humanas autênticas que foram criadas por Deus. Deus nos ensina que o desejo sexual, em sua essência, deve ser exclusivamente no vínculo do matrimônio. E que ninguém, além do marido, deve ser objeto de desejo sexual da sua esposa. E ninguém, além da sua esposa, deve ser objeto de desejo sexual do seu marido. Isso está relacionado também até com aquelas ideias que a gente tem na mente. A santidade do casamento deve ser preservada e ela permite que o casal desfrute plenamente dessa intimidade física e emocional que Deus planejou para os dois. Cada característica do corpo da nossa companheira, desde a forma até as marcas, os sinais que ela conseguiu na vida, fazem parte de um corpo que foi criado por Deus, com um propósito dentro do relacionamento. Apreciar essas particularidades, esses detalhes pequenininhos, é reconhecer a obra divina e celebrar a individualidade da pessoa a quem você ama. Em vez de você cair na armadilha e ficar fazendo comparações com modelos irreais, corpos modificados pela estética, você é chamado por Deus a valorizar a beleza natural da pessoa que está ao seu lado, compreendendo que essa beleza reflete não só o caráter, mas a imagem e a singularidade de Deus. E é fundamental que dentro dessa perspectiva, que você possa honrar Deus com o seu corpo. Que o homem reconheça a importância também de cuidar do seu próprio corpo. Porque o corpo do homem também é templo do Espírito Santo. Essa dedicação ao autocuidado, ele tem um impacto direto na nossa autoestima, principalmente quando nós estamos com outras pessoas. Um homem que se cuida, ele se sente até melhor consigo mesmo. Ele irradia confiança às pessoas que estão ao seu redor. Consequentemente, ele se torna um homem mais confiante, mais atraente. Agora, quem anda olhando para baixo, com a postura caída e não atende às necessidades básicas, ele passa uma insegurança, uma dificuldade. E dificulta como ele é visto pela sociedade. Inevitavelmente, isso afeta a percepção que a sua parceira tem dele, diminuindo também o desejo sexual que ela tem pelo seu parceiro. É importante tomar banhos regulares, manter a aparência em dia, usar produtos de higiene pessoal, como desodorantes, cremes corporais, para você conseguir manter um aroma agradável para as pessoas que estão ao redor. Não são apenas questões de etiqueta social, mas são demonstrações de um respeito por você mesmo e pela sua companheira, elevando a sua autoestima e também a sua confiança. A troca regular das roupas e uma alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos, são pilares na construção de uma imagem positiva, que combinada com a apreciação da beleza natural, fortalece o vínculo e honra a Deus na intimidade.
Cuidar do seu próprio corpo é um ato de amor próprio que se irradia para o seu relacionamento, mostrando à sua companheira que você valoriza o templo do Espírito Santo que habita em você. Essa autovalorização é um poderoso afrodisíaco. E o desafio de hoje vai para os casados. Elogie as características naturais da sua esposa essa semana. Pratique algum exercício físico da sua escolha. Faça uma refeição mais saudável. Ou retire algo que seja prejudicial dos seus hábitos, sejam eles alimentares ou comportamentais. Cuide melhor do templo do Espírito Santo para que você consiga ter uma autoestima elevada. E para os solteiros, essa semana cultive a autoaceitação. Valorize a sua beleza natural. Realize essa semana um hábito qualquer de autocuidado, como por exemplo, ir a uma barbearia, cortar o seu cabelo, ou algo que combine com a sua própria personalidade, que faça você se sentir mais confiante e sentir que você está cuidando de você mesmo. Honre a Deus com o seu corpo na intimidade. E essa é uma jornada contínua de descobertas, de celebração do amor e da beleza que Ele nos concede, que Ele concede a você e a sua parceira. Também um compromisso que foi estabelecido com você de cuidar do templo que Ele confiou. Que hoje possamos apreciar e desfrutar desse presente que é o corpo um do outro, seja o seu ou da sua parceira, em reconhecimento ao propósito divino, em cada detalhe cultivado, sempre olhando para o amor, aprofundando a admiração e o respeito mútuo e glorificando a Deus pela união com quem você se estabelece. É muito importante que isso aconteça. Não deixe que o seu desejo pela sua parceira diminua pelas coisas que o mundo oferece a você. Não deixe que o desejo da sua parceira diminua pela sua falta de cuidado próprio, pela sua falta de amor. E agora eu quero fazer uma oração com você para que a gente possa encerrar e para que você possa atender aí durante a semana as suas atividades regulares, tá bom? Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, mantenha-se em atitude de reverência e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na sua santa presença e de transformar os nossos hábitos todos os dias. Deus, nós sabemos que o mundo ele tem apresentado cada dia mais detalhes, pessoas, comportamentos que devem ser comportamentos que vão atrair a nossa atenção. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor cuide do nosso coração e da nossa mente, para que os nossos olhos sejam voltados unicamente para a nossa esposa, que é a pessoa a quem o nosso coração pertence. Que o Senhor possa estar diante das lutas que nós enfrentamos. Se existe algum pensamento impuro ou alguma pessoa ocupou o nosso pensamento além da nossa esposa, que o Senhor possa estar adiante, nos limpando e tornando o nosso relacionamento cada vez mais saudável e mais pertencente à Tua vontade. Também acompanhe a pessoa que está procurando alguém ou que está solteira também por opção própria. Que essa pessoa consiga amar a si mesma, cuidar dela e também fazer essa prática do autoconhecimento, do autocuidado, prática de observar as características naturais que fazem dela uma pessoa única, uma pessoa que foi criada pelas suas mãos e que é importantíssima para o teu reino. Por favor, nos abençoa, cuida das nossas famílias e que o Senhor possa nos deixar cada dia mais aptos para a tua mensagem e para a tua transformação. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E por hoje nós encerramos aqui o nosso tema. Foi uma alegria poder compartilhar com você esse tema, essa conversa. E nós nos encontramos aí no terceiro tema, que será enviado amanhã. E eu aguardo ansioso a sua presença para nós podermos continuar dentro dessa jornada. E não se esqueça, meu amigo casado, essa semana cuide de você, tá bom? Cuide de você para sua esposa se sentir bem em relação a você. Meu amigo solteiro, cuide de você para que você se sinta bem em relação a você mesmo. Vá lá, corte o cabelo, faça a sua barba, procure algum espaço que cuide de você para que você possa ter esse momento agradável
e se sentir realizado também, mesmo sem precisar de alguém para dizer isso, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem bem e nos encontramos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!